Rezemos juntos o Evangelho do dia. Vamos ouvir a palavra do Senhor. 19 de março. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele.
Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nossa reflexão. A escuridão é sempre um grande obstáculo para nós. Se somos surpreendidos por ela, ficamos sem rumo, não sabemos para onde ir. A palavra luz transcorre inteiramente na liturgia deste domingo. O evangelista João refere-se aos feitos de Jesus como sinais, e um desses sinais é a cura do cego de nascença. Ele é a luz que ilumina e devolve a vida, e não somente a visão. A catequese do Evangelho de hoje é inteira, é ampla, completa. Quem me segue não andará nas trevas. Incomparável ensinamento de Jesus. Nele há somente a plenitude da luz. A luz rompe a escuridão, dissipa os nossos medos, faz brilhar nossos olhos que veem a beleza do Senhor, e ainda nos permite ver bem o caminho que devemos passar. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a acolheram. Triste é amar mais as trevas do que a luz. O cego de nascença, curado por Jesus, é o sinal claro de que, acolhendo sua palavra, encontramos a vida. Recusar isso é abraçar as trevas. Reconhecer o amor de Deus e jamais fechar nossos olhos à sua luz, como fizeram os fariseus. Não se alegraram com a graça divina concedida ao homem cego. Preferiram a hostilidade. O cego vê e crê. Os fariseus de ontem e de hoje veem e não creem. Não fechemos os olhos para os absurdos da ameaça à vida e as injustiças que graçam em nosso meio. Sejamos solidários e fraternos, como é próprio de quem vive na luz de Cristo. Amém. Querida gente de fé, a perseverança na oração é o segredo de muitos milagres alcançados em nossa vida. Reze comigo e, por favor, inscreva-se no canal, deixe um like, convide seus amigos e familiares para rezarem também. Eu conto com você e a gente se vê todos os dias às 6 da manhã, aqui no Lugar de Fé. Muito obrigada.